E aí, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre uma pasta minha de desenhos antigos, que eu tava limpando meu armário e eu vi que eu tenho muitas pastas de desenhos antigos, na verdade. É tudo isso aqui. Eu guardo meus desenhos desde que eu tenho 5 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer aula de desenho a primeira vez. E desde então eu não sei, acho que a professora tinha o costume da gente guardar nossos desenhos numa pasta. E aí eu acho que eu gostei e continuei criando pastas de cada período da minha vida. Tem pastas, tem cadernos também, tem de tudo. E aí tem uma que eu gosto muito, que eu acho que talvez seja mais interessante pra mostrar, que é essa aqui, que é mais ou menos dos meus 14 aos meus 17 anos. Não, todos os meus desenhos não estão aqui, eu tenho outras pastas que tem desenhos dessa época, mas por algum motivo eu classifiquei naquela época certos desenhos nessa pasta. E eu acho muito interessante porque eu não sei se todo mundo sabe ou suspeitou, mas uma parte da minha vida da ilustração foi muito baseada em mangás e animes e tal. E essa pasta é o que mais tem disso, então eu quero mostrar pra vocês no próximo take. Então aqui temos a pasta. Essa é a pasta. E aí aqui estão os meus desenhos que eu gostei de guardar. Antes eu tinha vários outros, mas eu fui meio que jogando fora aqueles que eu pensei, tá, esse aqui não vale a pena guardar. Então, pois é, quem diria, eu era louca do anime. Mentira, não sei. Não, eu não era tão exagerada assim, eu não fazia cosplay, essas coisas. Mas eu gostava muito, porque, não sei, na escola eu era meio excluída, e aí eu não tinha muitos amigos, e aí quando eu cheguei no ensino médio, eu gostava muito de desenhar, então eu comecei a desenhar mangá porque quando você pegava aquelas revistinhas de desenho, era só sobre isso que tinha, assim, não era muito comum encontrar outro tipo de estilo que interesse para uma pessoa, para uma adolescente, né? E aí eu lembro que no ensino médio que eu conheci outras pessoas que gostavam disso também. E aí eu acabei fazendo uns grupos e aí entrei na onda otaku muito louca. Até os 17 anos, que é exatamente essa fase que tá aqui. Então, uma coisa importante se falar. Naquela época eu aprendi a desenhar copiando. E copiando muito. E então eu meio que me sentia muito mais segura copiando. Isso aqui tudo eu não tirei da minha cabeça, eu obviamente copiei, assim, eu observava revistinha, observava a TV e aí eu ia desenhando. Isso aqui é tudo com caneta Bic vermelha. Nossa, daqui tá bem bom. Eu tinha aqui, ó, 12 anos. É 2002, então é 12 anos. Aqui, esse aqui é com lápis de cor, também 12 anos. Que isso? Ah, esse aqui eu lembro, esse aqui eu tinha 13 anos. Na época eu fazia aula de pintura a óleo e eu lembro que eu fiz um quadro com essa menina aqui. Isso aqui, eu peguei essa posição do Holly Avenger, eu lembro. Esse aqui, esse aqui foi a época que eu comecei a fazer desenho dos amigos pra dar de presente. Essa aqui era uma amiga do ensino fundamental. Aí eu peguei um corpo, sei lá, que eu vi em alguma revista e só mudei o rosto. Essa aqui é na época que eu comecei a ler Evangelion. E eu aprendi a escrever meu nome em japonês. Eu não sei se isso tá certo, na época eu achava que tava. E também foi a época que eu aprendi... agora... Bom, eu não sei se tá fora de ordem. Mas esse não é o desenho original, eu lembro que eu desenhei isso numa agenda e eu escaneei e tirei, imprimi a parte só preto e branco maior e depois eu pintei com lápis de cor e caneta. Esse aqui teoricamente era eu. Esse aqui, nossa. Essas são as coisas que eu mais gosto, na verdade, porque esse realmente eu que inventei. Eu e uma amiga, Yasmin, também amiga do ensino fundamental.
A gente tava na oitava série. E aí, nas aulas em que a gente ficava com tédio, a gente inventou esses mosquitos. E aí, cada mosquito, sei lá, fazia alguma coisa diferente. Então, tipo, eu desenhava uns mosquitos, aí passava pra ela, ela desenhava outro mosquito. Aqui tem mais mosquitos. Ah, inclusive, acho que esse foi o começo. Dá pra ver que aqui melhorou o traço. Aqui os mosquitos. Nossa, livro dos mosquitos. Ai, cara, isso aqui eu tenho que escanear, vai que eu perco. Aí tá, daí eu lembro que ainda na oitava série, eu acho, eu não tinha entrado no primeiro ano ainda, então eu ainda tinha uns 14 anos. A minha mãe, não sei o que ela ficou sabendo, de uma menina da UDESC, que era ilustradora, pra me dar aula, porque fazia tempo que eu não fazia aula de desenho, eu não fazia aula de desenho há muitos anos já. E aí esse foi um dos primeiros desenhos que eu lembro que eu fiz na aula. Isso aqui é da professora. Esse aqui é meu. Era uma aula bem legal, assim. Aqui também. Nossa, tá pela metade. Ah, lembro desse. Esse aqui também eu fiz pra uma amiga. Não sei se eu fiz pra minha amiga, ou no final eu fiz pra ela e fiquei pra mim o desenho. Mas eu lembro que essa pose eu fiquei, nossa, como que eu consegui fazer essa pose e tal. E aí eu tirei xerox pra ter a linha só, e aí depois eu fiz com lápis de cor a pintura. Opa. Aí aqui uns desenhos aleatórios que eu fazia. Eu comecei a gostar muito de fazer personagens pequenininhos assim, pra desenhar as pessoas do meu convívio e, tipo, historinhas que eu achava engraçado. Ah, isso aqui. Gente, isso aqui é quando tava eu e a Yuki, amiga do ensino médio, ela que fazia as letras, porque na época minha letra era horrível e até uns 3 anos atrás eu ainda achava, então eu nunca escrevia nada nos meus desenhos e eu pedia pra ela, que eu achava bonita a letra dela. Aí a gente começou a desenhar, eu comecei a desenhar todos os amigos do ensino médio. Aí a Fernanda, a Bruna, em estilo mangá, né, obviamente. Aí a Bela Camila. Isso aqui eram os guri da minha sala, que eu nunca mais falei com eles na vida. Nem lembro do nome. Ah, o Yuri. Prestes. Esses aqui também não lembro mais deles. Não sei onde foram parar. Ah, esse aqui eu acho que foi no... Será que foi no primeiro ano? Alguma mulher, acho que era minha fisioterapeuta, disse que queria fazer um livro. E aí ela queria que eu ilustrasse. E aí eu comecei a fazer uns desenhos pra mostrar pra ela, mas no final não deu em nada. Ah, eu tinha, obviamente, né, adolescente, adorava fazer desenhos românticos. E aqui... Acho que isso aqui é mais antigo, eu devia ter uns 14 ou até 13. É engraçado que tem uma doll aqui. Alguém lembra das dolls? Oh, meu Deus, peraí. Por favor, alguém nos comentários diga se lembra das dolls ou se fazia dolls. Isso aqui, cara, onde será que estão as minhas dolls? Eu perdi todas. Mas as dolls era uma coisa que tinha na internet, que você podia vestir umas bonequinhas com roupa e tal. E aí, com o tempo, eu fui querer incrementar, e aí eu pegava no Paint e fazia dolls novas. Então essa aqui, eu me baseei numa foto minha, que eu surfava com o Mori quando era criança, e daí eu fiz eu de doll. Isso aqui, menininhas. Nossa, eu lembro desse aqui. Gente. Esse aqui... 2005. Eu tinha 15 anos. Não. Março eu tinha 14 ainda. E aí eu fiz... Eu não lembro se era exatamente meus personagens favoritos dos desenhos que eu tava assistindo. E aí, não sei. Eu lembro que eu coloquei isso no meu Fotolog, fez bastante sucesso. Fotolog, tipo, primeiras redes sociais. E é feito só com lápis. Esse aqui é só um xerox. Eu não sei onde é que tá o original. Mas eu lembro que esse aqui eu fiz na aula de teatro, a gente tinha que fazer alguma coisa, uma peça grega, e aí eu lembro que essa era a personagem. Foi na época que eu conheci a Bruna, do ensino médio, uma amiga minha. Aí aqui... Ai, não, peraí. Esse aqui vem antes. Ah, meu Deus. De novo, esses são os meus favoritos, com certeza, com certeza.
É o primeiro evento de anime que eu fui na vida. Foi o primeiro? Não, Anime Friends. Não, esse foi o segundo. Mas foi o primeiro que eu realmente desenhei bem desenhado. Eu tinha ido num antes na minha cidade, em Florianópolis, isso em 2005. Animal Weekend, acho que era o nome. Aí eu desenhei em boneco palitinho, as pessoas acharam muito engraçado. E aí pro Anime Friends, que foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo na vida. Foi altas viagens. Cara, como era bom ser adolescente. Meu Deus, fazer umas coisas bem ridículas. Ai, eu adorava. E aí, tipo, as coisas que aconteciam, eu desenhava, assim, os meus amigos. Tem gente aqui que eu nem sei quem é mais. E sei lá, vai que a pessoa vê, né? Esse aqui foi na minha cidade, né? Aquela foi em São Paulo. Esse aqui é o Game Festival. E aí, de novo, eu fiz o que aconteceu com as pessoas que estavam lá e tal. Nossa, eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é coisas que eu desenhava no meio da aula. Eu lembro de alguns fatos, tipo, o professor de biologia achou um absurdo eu ficar desenhando uma menina de calcinha assim. Ele, ai, como é que tu desenha umas coisas assim, não sei o quê. Ele ficou me enchendo o saco. Eu lembro disso. Ah, sei lá, quando tu é adolescente, tu fica explorando, né? Eu até que era uma artista bem puritana. Assim, mais ou menos, mas tipo, eu não fazia nada muito mais que isso, assim. Ah, olha só. Esse desenho. É, então, esses desenhos aqui eu fazia, tipo, de cabeça mesmo. Aqueles que é coisas de personagens eu fazia copiando, mas esses são de cabeça, que aí eu ficava treinando posições e tal. Aqui é uma época que eu comecei a fazer as luzes com corretivo. Não sei se dá pra ver. Ó, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é corretivo. Só que ele tá meio amarelado, não dá pra ver direito. Aí eu pintava com lápis de cor, fazia... Primeiro fazia o traço com nanquim. E aí depois pintava com lápis de cor e fazia... Mas com certeza isso aqui é uma cópia. Porque depois que eu descobri que quando a gente desenha no papel, né, marca tanto com lápis, que aí era ruim de pintar depois. Então o que eu fazia? Eu desenhava com lápis, aí eu passava nanquim, a caneta, aí apagava o lápis, e aí pegava essa folha só com o nanquim e fazia cópias. E aí a cópia ficava um preto até mais forte, era melhor. E aí dali eu pintava. Essa aqui, inclusive, não é uma cópia. Dá até pra ver os problemas no papel, assim, que ele tá, tipo... Não foi tão fácil pintar esse aqui. Esse aqui é de One Piece. Eu gostava bastante desse. Esse eu copiei. Nossa, e daí eu tinha mania de desenhar os professores. Esse aqui era o professor de biologia. A Hayuki. Essa aqui é minha amiga do ensino médio. Aí era um presente que eu fiz pra ela. Esse aqui é o desenho original, e daí eu passei o nanquim. Aí, esse aqui, na verdade, é a cópia da cópia. Aí aqui, esse aqui, né, eu tirei o xerox e aí pintei com lápis de cor. Isso aqui parece guache, não sei. E aí eu dei pra ela o original e aí eu tirei uma cópia pra ficar pra mim, pra eu lembrar. Esse aqui também foi presente pra uma amiga do ensino médio. E que ela gostava do Zorro, do One Piece também. Aí eu fiz também com nanquim, caneta. Daí esse aqui é um exemplo de um xerox que eu tirei. E aí eu ia fazendo testes. Então, tipo, eu pintei aqui, daí esse aqui eu lembro que eu pintei preto e branco, esse aqui eu fiz só linha, pra ver, tipo, que estilo que eu ia fazer o final, como é que eu ia escrever os nomes. Então isso aqui é teste. O original ficou com a pessoa. Ah, daí isso tudo foi mais ou menos... Ah, não, isso aqui já é 2006. Isso aqui também é 2006. Eu comecei de novo... Ali naquela época que eu tinha 14 anos, eu fiz aquela aula de desenho, mas ela durou, sei lá, 3 meses. Aí depois eu fui fazer aula de desenho de novo, só com 16 anos. Final, assim, do ano. Eu fiz também por 6 meses no máximo. E aí essa aqui era a outra aula de desenho. Daí a gente tava vendo isso aqui... Aí mãos, nossa, eu lembro que finalmente eu fiz aula de mãos, treinei bastante. Naquela época eu melhorei, agora esqueci tudo. Quando você não treina, nossa, enferruja demais o desenho. Daí tinha outras coisas de cavalo. E aí essa professora, eu não sei se ela tinha um estilo de mangá também, ou se a maioria dos alunos dela eram desse estilo, então ela fazia a gente ir por aí, eu não lembro mais. Então, aqui os rostos é tudo esse estilo, né? Japonês. Opa.
Ó, aqui também, de posições de rosto e tal. Aqui, mão de novo, eu ficava, tipo, olhando a minha mão e copiando. Ah, daí eu lembro que o projeto final era pra gente fazer um quadrinho e inventar um personagem. Daí eu inventei essa personagem aqui, a Yahiko, sei lá como é que fala isso. Eu que inventei. Eu tinha uns 16 anos. E aí essa menina, eu acho que essa posição que eu, olhando bem, provavelmente eu copiei de algum lugar parte dela. Eu não inventei isso, não lembro de inventar. E aí tem ela assim, tem ela de frente, essa aqui de frente eu inventei mesmo. Aí ela de frente, ela de costas. Aí aqui eu tinha, nossa, os e-mails. Aí aqui eu ia vendo qual que ia ser a roupa de uns personagens. Aqui outros personagens, porque era uma história em quadrinhos, né? Aqui todos os personagens da historinha que eu ia fazer. Ai, daí aqui a história. Ah, meu Deus. Eu nem vou ler. Ah, deve ser bem idiota. Daí aqui tem as cenas, tem Inuyasha aqui no meio. Ai, é porque tinha vários personagens que eles eram das minhas amigas que estavam fazendo aula comigo. Cada uma tinha um personagem que tava aí. Esse eu lembro que era um exercício de onomatopeia que eu fiz também, de nanquim. Ah, e aqui foi quando eu comecei a treinar nanquim... Opa, desculpa. Eu tava vendo um negócio no celular. Caneta nanquim. Em vez de, tipo, usar a caneta, não. Aquela que é brush. Em vez de usar essa que é... Ai, peraí, eu vou mostrar rapidinho a diferença. Ó, essas canetas aqui. A que eu tava falando antes, ó, por exemplo, aqui, esse traço que é reto, eu uso esse tipo de caneta aqui, né? De nanquim, que é reta. E esses traços aqui, que é tipo pincel, é esse aqui, que é um pincel mesmo, nanquim. É a mesma tinta, só muda a ponta, né? E é uma coisa que eu comecei a treinar nessa época. Depois eu acabei não usando muito não, porque essa caneta ela estraga super rápido. E aí eu comecei a usar bico de pena, e aí eu cansei, perdi o bico de pena, nunca mais comprei, ficou por isso. Aí, ó, aqui outro exemplo, eu não sei onde é que tá o original, acho que eu perdi. Mas esse aqui é uma cópia. E aqui, ó, eu fico testando a cor e tal. Ó, aqui também é outra. Esse aqui foi um presente pra uma amiga do ensino médio, que gosta desses personagens de quadrinhos. E, ó, esse aqui, o original, esse aqui também não é original, é uma cópia. Aí eu pintei com lápis de cor e dei pra ela de presente. Pra Zânia. Ah, esse aqui. Esse aqui também... Ah, tá, foi quando eu tinha uns 15 anos, o meu pai foi estudar fora, e aí a gente foi com ele, e aí eu fui morar na Espanha por um ano. E eu fiquei bem triste, por causa que eu finalmente estava fazendo muitos amigos no ensino médio, e eu tive que ir por um ano e voltar depois. Aí esse aqui era um desenho de, tipo, eu voltando, e aí meus amigos, e as coisas estavam acontecendo. Esse aqui é o desenho original, aí esse aqui é a cópia do nanquim, né, com o lápis de cor. Esse aqui eu acho que eu copiei de algum mangá que eu tava lendo, que eu não lembro mais o nome, mas eu lembro disso. Aí esse aqui que eu pintei com lápis de cor e uma caneta que eu tinha comprado lá na Espanha. Eu lembro que lá eu comprei alguns livros de desenho de mangá e eles recomendavam muito uns tipos de caneta como se fosse as Copics. Ah, não, mentira, eram essas. Era essa aqui, da Tombow. Inclusive, exatamente essa foi usada aqui, pra tu ver como eu tenho umas coisas velhas. Isso aqui foi quando eu tinha 16 anos. E eu ainda tenho e ainda tem tinta, porque eu não uso muito. Aí, olha aí a safadeza. Então, eu não lembro por que eu fiz esse desenho. Eu acho que é por causa que eu tinha uma amiga que tava meio lésbica, meio bissexual. E aí eu não sei se foi por apoio. Eu fiz um desenho assim, meio pra ela, eu acho. Nossa, eu não lembro. Olha aqui ele pintado. Sei lá, ou só pra causar. Aqui eu fiz com aquela caneta também. E aqui o corretivo e tal.
Ah, esse aqui foi pra Camila, uma amiga minha que essa é a amiga mais antiga que eu tenho. E aí ela trabalhou de Mamãe Noel no shopping, eu lembro. E essa era a roupa dela. E aí eu fiz o desenho. Aí eu tirei a cópia pra testar onde é que ia ser as sombras. E aí depois eu fiz com lápis de cor. Esse eu gosto muito, 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 muito. Esse eu fiz no segundo ano, que era a galera que estava comigo no segundo ano. Logo depois que eu voltei da Espanha. Lá, o semestre acaba antes. E aí eu voltei pro Brasil e tive que fazer mais 3 meses de aula. Ou mais até. 5 meses por aí. E aí essa aqui era exatamente como a gente sentava na turma, assim. Era muita gente na turma, acho que era 40 pessoas. E a gente conseguia fazer essa super fila, assim. Eu tô aqui. Ai, peraí, tem ele colorido. Ah, tá. Então, eu pintei com lápis de cor, o traço nanquim também. Todos esses desenhos era meio que a mesma técnica. E aí eu sou essa, desenhando na aula como sempre. E, bom, aqui tá a galerinha. Eu ainda, tipo, me comunico com frequência com quase todo mundo desse desenho. Isso é bem legal. Esse aqui foi um presente pra uma amiga do ensino médio, a Fernanda. Ela tinha umas roupas de Inuyasha, daí esse aqui seria ela e o Inuyasha, não sei. Eu acho que eu pintei e dei pra ela o colorido. Esse aqui também foi presente pra Vivi. Ah, nossa, era tipo, ela tinha uma pira do Harry Potter, do Draco com o Harry, tipo, como casal. E aí eu fiz várias brincadeiras aqui. Ai, cara, olha o Aladdin. Ah, meu Deus. Tá. Ah, tá. Isso aqui também foi um presente pra Laís. Que ela gostava muito da Clamp. E aí, nossa, esse desenho, tudo bem, eu copiei, mas eu lembro, essa Sakura aqui, acho que nem a Sakura, tá, não importa quem é, eu não lembro mais. Ela era desse tamanho, eu juro, desse tamanho o desenho. Era numa revista que eu tinha, e aí era tipo uma coisa desse tamanho, e eu consegui ampliar, não sei como, assim, só olhando e passei nanquim e tal, tá? Estou muito surpresa com a minha técnica de adolescente, de cópia e de nanquim. Olha só esses traços. Eu nem faço mais isso agora. Aqui, o que que é isso? Ah, tá. Esse aqui era os meus amigos da Espanha, da época que eu fui. Aqui também os amigos da Espanha. Esse aqui é outro desenho safadinho. Ó, desenho romântico. Ah, aqui é quando eu tava querendo desenvolver mais, sei lá, habilidade de fazer posições mais extravagantes. Então eu comecei copiando isso aqui. Nossa, isso aqui era daquele mangá, como era o nome? Que se transformava num panda, sei lá. Bom, aí aqui também eu copiei. E aí aqui eu testando sozinha. Dá pra ver a diferença, né, de traço e de desenvoltura. Eu ainda tava muito travada. Aqui, esse aqui eu fiz um desenho quando eu cheguei na Espanha pra dizer o que tinha lá de interessante pra contar pros meus amigos. Ou as coisas que eu tava fazendo e tal. Ai, gente. Isso aqui era uma professora demoniada. Era uma professora que eu não gostava lá da Espanha de inglês. E aí ela parecia uma bruxa, eu desenhei ela. Nossa, os professores eu tenho desenho de quase todos. Estão por aí. Nossa, aqui foi também na época da Espanha que eu achava que eu tava sem desenhar. E aí eu fiz isso aqui e colei na minha parede pra eu me incentivar a desenhar. Ah, meu Deus. Tá. Aqui desenhos aleatórios no caderno. Isso aqui era da Fruit Basket. Isso aqui é uma amiga da Espanha que eu fiz. Esse aqui era um mangá que eu comecei a ler na Espanha, que é Glant, não lembro o nome. Que era um estilo diferente, eu copiei também. Isso aqui parece Evangelion. Isso aqui, não sei. Acho que é One Piece. Isso aqui eu acho que eu inventei. Esse aqui eu fazia alguns desenhos de observação. É meu irmão dormindo no sofá, de um jeito todo estranho. Só que eu não consegui terminar, não fiz o rosto dele, ele se mexeu. Isso também eu tinha 16 anos. Esse aqui sou eu,
eu me olhei no espelho, eu tava lavando a louça, escutando música, ó, Discman, cara. E aí tipo, eu posei no espelho, assim, do corredor e me desenhei. Isso aqui é só lápis. Isso aqui é de algum mangá que eu tinha, e eu também copiei, que eu gostei da pose. Arali. Eu adoro isso aqui, do Dr. Slump. Seria muito engraçado. Esse aqui. Olha, esse aqui eu acho que eu inventei. Muito bom, hein, Luísa do passado. Gostei. É só nanquim esse aqui. Ah, esse aqui eu fiz pra uma amiga, Bruna. Nossa. Aí isso aqui... Nossa, isso aqui já é 2008. Opa, cortou. O que eu tava falando? Ah, então esse aqui é 2008, então meio que sai do... Não deveria estar aqui. Mas é com coisas de Sweeney Todd. Esse é um estilo que eu comecei a experimentar, mas não segui em frente. É com canetinha. Aqui, eu lembro que na época eu gostei muito desse desenho, porque eu fiz ele totalmente de cabeça, eu acho. Ou eu copiei me olhando no espelho no meu quarto, uma coisa assim, minha posição. Eu tinha uns 16 ainda nessa época. E, por último, esse desenho que foi a primeira encomenda que eu fiz na minha vida, assim, que me pagaram por algum desenho. Que era uma coisa de casamento, pra cartão de casamento. E é aqui ele pintado. Opa. E é isso, meu Deus, o vídeo ficou gigante. Ai, eu não consigo. Bom, quem assistiu até aqui, obrigada. E é isso aí. E aqui eu revelei todo o meu passado otaku pra vocês. Pior que nos últimos, talvez, 4, 5 anos eu nunca mais vi, nem assisti, nem li nada disso. Então, se alguém tiver uns aí pra me recomendar, tô com saudade. E é isso. Beijo, beijo.